Nós da última vez conversamos então sobre a nutrição como a primeira resposta ao estímulo, mas não é a única. A gente também tem uma outra resposta importantíssima, que é o descanso. Joia? Isso, descanso. Descansar é importante. Uma das coisas que as pessoas não se atentam é que o descanso, ele é onde nós construímos. Durante os treinos, nós destruímos, nós geramos o estímulo, como já dissemos no vídeo sobre treino. E durante o descanso é onde ocorre a mágica. Aí eu quero conversar com vocês rapidamente para a gente continuar a nossa linha de raciocínio sobre o estresse à noite, o lazer e o deload, em relação aos treinos. Em relação ao estresse, é importante você entender o seguinte: existe o eustresse e o estresse crônico. Eustresse é natural, é normal. É quando você, por exemplo, é assaltado e o coração acelera, ou então quando você vai perder o ônibus e aí você dispara a correr para não perder o ônibus e chega com o coração acelerado no ônibus, ou você vê um cachorro de longe, já começa a mudar o seu trajeto, o seu percurso, e aí você percebe que o seu coração já fica mais acelerado. São todos mecanismos fisiológicos de estresse mediante a uma situação desencadeadora. E obviamente gera uma reação física. Então é um estresse que muda o seu metabolismo, o funcionamento do seu organismo e consequentemente você tem uma reação física. Joia, beleza. Só que o estresse crônico já é um outro departamento. É quando essa pessoa ela tem um momento de estresse sustentado, por exemplo, um trabalho estressante. Ela não descarrega fisicamente, fisiologicamente esse momento estressante, que na verdade não é um momento, ele passa horas, né? Diferente do eustresse, que é normalmente por alguns minutos, talvez até segundos. Esse estresse crônico ele é patológico, esse deve ser combatido. E esse é o principal estresse que gera catabolismo. A outra coisa é a gente diferenciar estresse mental de estresse fisiológico. O estresse mental, como eu disse, é algo que afeta diretamente a sua mente e ele pode desencadear um componente fisiológico maior ou menor. Eventualmente ele gera um estresse fisiológico. Agora, o contrário não necessariamente é verdade. O estresse fisiológico não necessariamente vai gerar um estresse mental, Então, por exemplo, a musculação é um estresse fisiológico. Os treinos programados, de uma maneira geral, geram estresse fisiológico. E aí é quando a gente faz os ajustes fisiológicos baseados nesse estresse momentâneo. Mas, muito pelo contrário, você não tem um estresse mental praticando uma atividade física, um exercício programado, não é isso? Descansar é reequilibrar e harmonizar o organismo. O descanso é importante para que você consiga controlar o seu estresse crônico e o seu estresse mental e eventualmente também o seu estresse fisiológico. Os hormônios relacionados ao estresse e também alguns neurotransmissores, de forma crônica, eles desencadeiam processos inflamatórios que muitas vezes não são bem controlados, ativam células imunológicas desnecessariamente, fragilizam os processos fisiológicos de anabolismo, de construção muscular, por exemplo, alteram a digestão. Não é incomum uma pessoa muito estressada ela ter problemas digestivos e também absorção. Tem algumas pesquisas que mostram que níveis elevados de maneira sustentada do cortisol, que é o principal hormônio relacionado ao estresse crônico, ele altera o funcionamento do intestino, gerando hiperpermeabilidade intestinal. A gente vai discutir melhor isso mais para frente, mas é como se fossem buraquinhos no seu intestino, e esses buraquinhos eles permitem a passagem de substâncias tóxicas que agridem o nosso organismo, lá no intestino. E como que isso é produzido? Cortisol alto. E como que o cortisol é produzido? O cortisol fica alto de maneira prolongada, estresse crônico.
Como que nós temos estresse crônico? Quando nós não buscamos um descanso adequado, principalmente se nós temos um trabalho estressante. E tudo isso, o descontrole do estresse, o estresse crônico, o nível sustentado de cortisol, a alteração digestiva, a alteração absortiva, níveis inflamatórios, gera um estado pró-catabólico. Ao invés de você ter um estado anticatabólico, que é bom, você tem um estado pró-catabólico, que é ruim, porque o seu organismo ele vai tender a quebrar mais tecidos, destruir tecidos, isso é o catabolismo, do que construir tecidos, que é o significado da palavra anabolismo, tá ok? Então o primeiro pilar aí do descanso é o controle do estresse. O segundo pilar do descanso é a noite. Exato, uma noite revigorante, um sono noturno bem ajustado, reseta o nosso organismo. A gente zera o dia quando a gente tem uma noite de sono bem dormida. Uma noite de sono, ela prepara e repara o corpo e a mente. E é fantástico, porque depois de uma noite de sono bem dormida, assim, é revigorante de fato, né? É especial. O dia após uma noite de sono bem dormida é um dia diferente. E o contrário também é verdade nesse caso. Por quê? Uma noite de sono mal dormida, o dia é terrível, é um dia tenso, é um dia difícil, é isso? Pois é, porque a quantidade de processos bioquímicos e fisiológicos que ocorrem durante o sono noturno é incomparável, né? Não existe um outro momento ou outra situação fisiológica em que isso ocorra como ocorre durante o sono noturno. Além disso, é durante o sono que ocorre o maior período de supercompensação. Você se lembra disso? A gente já conversou sobre isso, falando sobre treinos. A supercompensação, o período clímax dela no período do sono noturno. É onde ocorre o maior estímulo anabólico do nosso organismo, é durante o sono noturno. Então você que quer ganhar músculos, que quer hipertrofiar, que quer melhorar a sua composição corporal e você não tem uma boa noite de sono e não está buscando ativamente desenvolver isso através de controle de horário, controle de estímulos, luzes, celular, sons, controle de ingestão de alimento, comer alimentos mais leves, poucos alimentos, limitar a sua ingestão de água para isso não te gerar um desconforto de ficar levantando muitas vezes para ir ao banheiro. Caso isso ocorra, você já está com problema, é melhor você procurar um profissional, porque levantar várias vezes para ir ao banheiro à noite, isso é um problema, não é fisiológico, não é natural, tá bom? E isso altera a qualidade do seu sono e, consequentemente, vai te trazer maior dificuldade em ter uma recomposição corporal e construir músculos, até mesmo massa óssea e tendões e cartilagens, tá joia? Porque, como eu disse, o sono reparador, o sono noturno, bem feito, ele produz estímulo à supercompensação que do treino produziu. Agora você tem que entender um ponto muito importante. Noite, escuro noite. Então o local onde você vai dormir tem que estar o mais próximo do breu absoluto, da escuridão. A outra coisa é o horário. O horário fisiológico, muitas pesquisas têm indicado que o ser humano ele está programado para dormir às 8 horas da noite. E no passado era assim que funcionava. Hoje em dia já não funciona. Por quê? Porque nós temos muitas luzes brancas, luzes azuis, nós temos notebook, smartphone, celular, internet, Netflix. A gente tem muita coisa, tá? Mas isso não está ajudando a gente, isso está piorando a gente, certo? Então, deixa eu te falar, às 8 horas provavelmente você não vai dormir, mas você pode se esforçar para isso. Eu tenho certeza que você pode se esforçar para isso, até porque fazendo isso você vai acordar mais cedo, e seu dia vai render mais, tá joia? E cuidar dos estímulos, né? Dos estímulos tanto visuais quanto auditivos. Vamos passar para o nosso ponto 3, que é o lazer. Lazer ao ar livre. Lazer ao ar livre. Por que ao ar livre? Com a natureza. Gente, lazer não é ir pro shopping ver filme no cinema. Lazer não é pro shopping passear, tá? Isso não é lazer. Lazer, deixa eu te explicar. Lazer em contato com a natureza
te coloca, primeiro, em contato com sons de pássaros, do vento, das plantas respondendo ao vento, de outros animais, da água, da cachoeira, do rio, do mar. E isso tudo altera alguns padrões neurológicos, tá? Tanto quanto as cores, certo? As cores da natureza interagem com a nossa mente. A Índia é um dos países que mais produzem materiais científicos comprovando isso, comprovando a eficiência, a efetividade da cromoterapia. A França está mais ligada à questão da musicoterapia, né? Os Estados Unidos também têm produzido um bom material sobre musicoterapia. Por quê? Por causa da influência dos sons e da influência das cores sobre a nossa psique, sobre a nossa mente, tá? Então você precisa levar isso em conta no momento em que você pensa em lazer, o lazer ao ar livre. Além disso, tem as texturas, as sensações que a gente tem. O problema é que quando a gente é criado dentro da cidade, a gente tende a não ser tão susceptível, tão favorável a esse tipo de lazer. Na roça, na cachoeira, no acampamento, enfim, na fazenda, no sítio. Mas é importante desenvolver isso, porque isso muda o funcionamento cerebral e, consequentemente, ajuda a gente a controlar o estresse. Lembra do início, do primeiro? Então, uma das maneiras mais eficientes de gerenciar o estresse, principalmente o estresse crônico, é através do lazer ao ar livre. Por último, vamos falar aqui sobre o treino, na verdade da ausência do treino. Alguns usam o termo em inglês chamado deload, que é a pausa total do treino. Então você dá uma pausa nos seus treinos e isso é uma coisa muito difícil. Isso é difícil, porque uma pessoa que está acostumada a treinar, se exercitar regularmente, o treino libera endorfinas. As endorfinas, elas têm a característica de serem analgésicas, em efeito neurológico, e também prazerosas. Logo, o treino aumenta a sensação de prazer e diminui dores, tá? E aí a pessoa, ela para de treinar, ela fica com medo de sentir de novo as dores e perde aquele prazer do exercício. Porém, é muito importante que a pessoa se dedique a isso, porque imagina o seguinte: se até as máquinas precisam de manutenção programada, imagine a nossa máquina, que é muito mais complexa. Nosso corpo é uma máquina incrível, maravilhosa, muito bem construída. Então, você precisa entender que ficar usando essa máquina até a última gota não é inteligente, porque nem as melhores máquinas criadas por nós humanos são assim. Então o que você precisa fazer? Programar pausas de uma semana, 10 dias. Tem atletas que chegam a pausar até 30 dias sem nenhum tipo de treino, né? Eu acho isso já um exagero, mas 7 a 10 dias sem treinar nada, só descansando, se alimentando bem, buscando algum lazer, principalmente ao ar livre, pode ser muito recompensador, tá bom? Para sua recuperação de tendões, ligamentos, recuperação osteomuscular, certo? Contraturas leves, melhora a lubrificação das suas articulações, dá um alívio para o seu sistema neural. Por quê? Porque você fica lá o tempo todo estimulando o seu sistema parasimpático para ter cargas maiores, uma progressão contínua, né, seja de carga ou volume de treino. E aí você dá uma parada, você alivia o seu sistema parasimpático, que tem que ficar recrutando fibra muscular, não é isso? Então entenda que menos é mais. E no descanso, como resposta ao seu estímulo, ele pode ser uma coisa extremamente inteligente que você venha a fazer, principalmente se você já treina há algum tempo. Primeiro, busque formas de gerenciar o seu estresse, e uma das melhores formas é o lazer ao ar livre. Então programe lazer, momentos de lazer ao ar livre ao longo do seu mês ou ao longo do seu ano. A outra coisa é desenvolva mecanismos para melhorar a qualidade do seu sono e o horário em que você vai se deitar, tá bom? E por fim,
programe momentos em que você vai parar por um período de 5 a 10 dias sem treinar. Você vai passar 5 a 10 dias sem treinar, apenas se alimentando bem. A alimentação você mantém, mas os treinos você dá uma segurada. Você vai perceber que o seu organismo vai responder muito melhor, você vai voltar mais forte, mais dedicado e com mais vontade. Bom, então era isso que eu queria deixar para vocês. Um forte abraço, não se esqueça de dar aquele joinha, compartilhar, comentar e ativar o sininho para sempre quando a gente botar aqui um vídeo novo você ser notificado, tá joia? Na próxima a gente vai discutir os intestinos, né? Vamos ver o que a gente pode aprender para melhorar o intestino, para recomposição corporal, tá ok? Um grande abraço e vamos lá.